Boa tarde a todos vocês que estão mais uma vez aqui com a gente no RSN Entrevista. A nossa entrevista de hoje é com o Vitor Hugo Burgo, que nesta semana ele participou, coordenou um seminário de desburocratização, falei certo, em Brasília. Eu queria cumprimentar o senhor, dizer que o senhor é bem-vindo aqui e queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente o que é esse projeto. É uma honra estar aqui. Na verdade, eu comecei a atuar junto ao Congresso Nacional tratando do Código Florestal, buscando exatamente a desburocratização do Código. Foi aprovado em 2012, até agora não funcionou e cada momento cada um coloca uma burocracia diferente. Então eu comecei a atuar na Câmara Federal, conversando com os deputados, com um, com o outro, explicando que o Código poderia ser mais fácil o seu funcionamento. E as minhas propostas acabaram chamando a atenção, especialmente de um deputado de Santa Catarina, que se chama Valdir Colato, e ele é muito focado nesse problema da burocracia, da complexidade que é você ter algum negócio, você viver no Brasil. Não é só para quem tem negócio, para o próprio cidadão é muito complicado. Tudo é, você tirar uma carteira de identidade, você tirar um título de eleitor, carteira de motorista, tudo é muito complicado. E aí nós começamos a conversar e, por acaso, esse deputado, o Colato, ele é presidente da Frente Parlamentar da Desburocratização. Mas até para fazer algum evento, para fazer um movimento de desburocratização, tudo é muito burocrático. E aí eu propus a ele, eu e mais alguns voluntários propusemos a ele, vamos fazer um evento. Ah, mas é complicado, é caro, vamos fazer um evento barato e descomplicado. Se nós queremos desburocratizar, tem que começar desburocratizando os próprios eventos. Bom, aí então surgiu a ideia e acabou sendo um evento bastante significativo. O ministro Eliseu Padilha começou, depois foi o presidente do SEBRAE, o Afif Domingos, presidente da Federação Brasileira de Administradores Públicos, o presidente da Associação Brasileira de Notários. Foi uma tarde toda, palestras rápidas e desburocratizadas, mas muita gente com muito conteúdo, e nós retiramos já muitas propostas disso. Nós estamos agora formatando projetos de lei para entregar ao deputado e aí dentro da comissão de desburocratização da frente parlamentar, isto virá projetos de lei, virá propostas do governo e avançar rapidamente no sentido de destravar o Brasil. Inclusive eu pessoalmente fiz 2 sugestões de projeto de lei que o deputado Colato já aproveitou e está agora tramitando nas assessorias técnicas da Câmara, que é possível que semana que vem já isso se transforme em projeto de lei, objetivamente. Um que estabelece formatos para a administração pública, como ela tem que atuar, porque cada um que assume um cargo na administração pública resolve fazer algumas leis por si próprio. A opinião das pessoas vale muito mais do que a lei. Então eu propus um projeto de lei que dá um formato para isso. E outro é uma inovação também, uma coisa absolutamente nova, que institui o chamado silêncio administrativo. Resumindo bastante o que é isso. Silêncio administrativo é quando um órgão público ou uma autoridade não se posiciona em um determinado processo. Você tem algum interesse, vai solicitar um alvará na prefeitura, e aquele processo fica parado e ninguém se posiciona. Então, este projeto de lei, ele vai fazer com que o processo ande ou favoravelmente a você ou negativamente, mas quando você tem uma resposta negativa, você aí entra com pedido de revisão para a autoridade imediatamente superior, ou você entra inclusive com um mandado de segurança, vai ao judiciário e pede que o judiciário determine aquela ação. O problema é que no Brasil as coisas são engavetadas, fica parado na gaveta de alguém. Quando fica parado, você não tem medida judicial para tomar e nem medida administrativa. Então isso tem sido uma trava bastante grande. Mas basicamente esse congresso ele ficou bastante marcante, a quantidade de ideias, de sugestões que existem por aí, e que este grupo agora, esse movimento que lançou esse congresso se chama Movimento Menos é Mais, Destrava Brasil. Então, este movimento, e eu gostaria de convidar todos os guarapuavanos para que participem disso também com as suas propostas. Existe um site, é só buscar na internet,
esse movimento Destrava Brasil, Menos é Mais, né? E nós estamos criando uma série de mecanismos para que as pessoas possam não só criticar a burocracia, porque não basta criticar, tem que oferecer alternativas. Quer dizer, eu encontrei uma trava burocrática num determinado processo. Eu tenho que relatar essa trava e sugerir como que poderia ser diferente e melhor. Então foi disso que tratou o simpósio. E o senhor, com essa experiência pública e administrativa que o senhor tem, o senhor acredita que é possível desburocratizar o serviço público no país todo? Absolutamente certo que é possível. Inclusive, no momento em que o país passa, nós temos que nos perguntar como é que o país chegou a essa condição. Como é que pôde haver tanta corrupção, como é que pôde haver tanto descaso, como é que ninguém percebeu isto, como é que aconteceram todos esses fatos e a sociedade ficou assistindo isso de longe. A burocracia é a mãe da corrupção. Se você consegue praticar todos os atos da tua vida civil, se você consegue se relacionar de forma simplificada com o poder público, não tem por que você pagar nada para ninguém. Quando você burocratiza alguma coisa, você cria uma trava. E uma trava é um convite para que alguém venha destravar. Quando o destravamento está única e exclusivamente na mão de alguém, de um político, de um funcionário, de um promotor, de um juiz, de um policial, seja lá de quem for, de algum agente público, quando o destravamento está não na legislação, não num formato, mas está puramente no poder discricionário de alguém, aí você tem um ambiente absolutamente propício para a corrupção. Porque aí tem aquela facilidade de você pagar para a pessoa te facilitar, né? Então nós precisamos fazer com que os processos sejam institucionais. Não tem por que você necessitar ficar implorando para alguém aquilo que é teu direito. Não tem por que alguém ficar botando a sua opinião pessoal, os seus sentimentos, em cima daquilo que a lei define, que tem um processo formatado e definido. Então, o que se pretende, e eu consigo enxergar realmente esse país desburocratizado, a partir do momento em que exista de forma muito clara, quando você for tirar o teu alvará na prefeitura para você montar a tua pequena empresa, seja muito claro quais as exigências ambientais, de risco de incêndio, quais as exigências, né, sanitárias, tudo muito claro e objetivo, para que você não necessite de ficar implorando para o secretário de urbanismo para ver se a posição da tua empresa é correta, que não precise ficar implorando para um fiscal do meio ambiente para te dizer que você ambientalmente está correto. Você não precisa ficar implorando para o bombeiro que te deu alvará de segurança para os bombeiros, porque tudo isso tem sido uma trava. Tudo isso chega em cada uma destas entidades e um processo fica 15 dias, fica um mês, ou fica às vezes meses ou anos parado. Então, né, o que se busca é efetivamente que cada um saiba os seus direitos, que os funcionários públicos saibam objetivamente o seu poder e aonde ele está assentado e quais as medidas que ele tem que tomar, e que com isso os processos fluam de maneira perfeita, né? Porque se a lei estabelece que você tem determinadas regras a cumprir e for fácil o entendimento desta lei, não tem por que alguém ficar te botando ponta ou criando facilidades, a coisa vai fluir normalmente. Então eu realmente acredito que isso é possível. E essa ideia surgiu quando o senhor ainda administrava o município. Naquele período, o senhor alcançou o objetivo? Muito pouco ainda, porque as travas estão mais em nível federal. Nós criamos na época alguns programas que foram muito significativos. O programa Bairros em Ação, a prefeitura ia no bairro, as pessoas tinham contato direto. Esse programa foi um programa reconhecido internacionalmente. O programa Nosso Lixo, contato direto das pessoas com o sistema de seleção de lixo e com o catador. Tudo isso, desburocratização. O programa, um programa que as pessoas com certeza não lembram, que não teve grande impacto, mas que era muito significativo, era o programa Cidadão VIP. Quando as pessoas entravam na prefeitura, tinha uma funcionária responsável por acompanhar o cidadão no fluxo de todos os processos. Eu não admitia aquela história de, não é comigo. Com quem que é, não sei. Então isso nós tentamos já naquela época desburocratizar.
Na verdade, o que eu acabei adquirindo muito mais naquela época, eu não consegui produzir grandes avanços, mas consegui ter uma experiência que agora vai produzir resultados em nível nacional. E isto eu considero muito positivo. A bem da verdade, o momento era muito diferente naquela época. A própria política era muito conflitiva, era muita guerra, era muito combate, era muita crítica, existia muito pouca disposição das pessoas de participarem, das próprias lideranças, de se integrarem. Eu, particularmente, era muito briguento. Hoje eu não seria mais tão briguento. A gente passa por determinadas fases na vida, o país passa por determinadas fases, a própria humanidade passa por determinadas fases. Hoje, eu fico até bastante feliz e realizado de perceber, por exemplo, a integração que nós temos entre os diversos grupos políticos. Disputam as eleições, mas depois trabalham juntos. Então eu fico feliz e parabenizo, inclusive, os deputados de Guarapuava, o deputado Artagão, a deputada Cristina, o deputado Bernardo, porque eles têm se unido, são adversários politicamente, disputam o espaço eleitoral, mas no momento de trabalhar por Guarapuava, eles têm conseguido trabalhar juntos. Eu acho que isso já é um grande avanço e um início de mudança de mentalidade do ponto de vista político. E as pessoas têm que passar também a mudar esta interpretação no sentido de exigir respeitosamente os seus direitos e os funcionários públicos num sentido geral, sejam eles políticos, sejam concursados, seja promotor, seja juiz, seja militar, seja quem for. Todos têm que ter em mente de que todo funcionário público, sobretudo, ele é funcionário público, portanto funcionário do cidadão. Ele não é comandante de nada, não determina o que deve acontecer na vida das pessoas. O que determina isso são as leis. E as pessoas devem ser instrumentos dessa legislação. O prefeito é instrumento, o promotor é, o juiz é, o deputado, o funcionário, o fiscal, qualquer um, né, são instrumentos. E o que na verdade se busca no final das contas? Nós queremos desenvolvimento, queremos qualidade de vida para as pessoas. É importante que as pessoas tenham uma condição de ser felizes na sociedade a qual elas estão inseridas. Então, um país burocrático, uma prefeitura que você não consiga um alvará do teu empreendimento, transforma a tua vida num inferno. Você pega, vamos dizer, faz um negócio qualquer, ganha 50 mil reais, faz economia durante um tempo, tem 50 mil reais. Aí você resolve, tem uma bela ideia, resolve montar uma pequena empresa com isso. Se você levar 5 meses para montar a empresa, você já comeu metade do teu dinheiro, de repente. Então não é possível. Então, esse grande passo da união dos administradores públicos num sentido geral, isto é um ponto muito significativo que começa a acontecer. As pessoas precisam ter consciência também de que essas brigas políticas, e eu que já briguei muito hoje sei disso, essas brigas políticas não levam a nada. O que leva é a integração. As brigas políticas, elas têm que acontecer no nível de conceito. As pessoas têm conceitos diferentes, então elas devem cada uma preservar as suas visões. É importante que a sociedade tenha visões múltiplas. Elas devem acontecer no momento das eleições, mas passadas as eleições, não importa quem está na prefeitura, quem é deputado, quem é juiz, quem é diretor do fórum, quem é comandante do exército, quem é delegado-chefe, as pessoas têm que ter consciência delas, têm que se unir todas em prol das causas comuns. E que a burocracia não faz bem para o funcionário público, não faz bem para o político, não faz bem para ninguém e muito menos para a população. Então eu realmente agora estou tendo esta oportunidade de dedicar um pouco do meu esforço nesse sentido, sem cargo público, como um voluntário, mas como eu estou trabalhando em função da questão pessoal, essa coisa do código que eu ajudei inclusive a fazer, me sinto um pouco pai deste código florestal, e o código tem me levado a Brasília e me lançou neste cenário da burocracia, e agora me surgiu a oportunidade de participar da busca dessa desburocratização. Então eu estou realmente bastante feliz e creio nisso. O senhor falou da associação entre corrupção e burocracia. Tem alguns outros fatores que o senhor acha que fazem com que a burocracia impere nos setores públicos? A dificuldade das pessoas mudarem conceitos. Isso é um problema muito sério.
Você, vamos dizer, você trabalha, não é o caso, mas se tivesse trabalhado anos aqui na tua cadeira, na tua posição, com a Câmara num determinado sentido, aí de repente vem alguém e diz para você, não, vamos mudar. É muito mais confortável você permanecer numa situação em que você não precisa reinterpretar, não precisa mudar a postura, não precisa mudar nada. Então, essa situação de conforto do status quo, isso leva muitos funcionários públicos, muitos políticos, a continuarem no caminho que parece a princípio mais simples, porque você mudar implica às vezes realmente em caminhos que você não sabe aonde vão te levar. Então é muito mais fácil manter. Eu sou funcionário público, você vai pedir uma determinada coisa, não tenho segurança daquilo que você está pedindo, eu vou ter que partir para um campo novo, vou ter que estudar uma coisa nova, então eu engaveto. Deixo na gaveta lá, é mais confortável assim. Então é preciso realmente uma mudança de entendimento num sentido geral. Nós precisamos sair do conformismo. As pessoas não podem mais se submeter à burocracia e acharem isso normal. Claro, não precisa brigar com o funcionário público, mas elas precisam estar buscando conjuntamente, em termos de sociedade, os caminhos que levem à diminuição disso. A burocracia come uma boa parte dos nossos recursos, do nosso tempo e da nossa felicidade, porque seguramente, se você for buscar uma autorização em qualquer área do setor público, e isso demora e você não consegue entender o porquê, isto te gera um desgaste, uma insatisfação, um estresse, acaba te roubando parte da tua própria felicidade. Uma cidade, uma sociedade, não é só você ter alimento, você ter o básico. Eu acho que a busca maior que nós todos temos é pela nossa felicidade. Então tudo aquilo que torne a tua vida mais leve, mais fácil, que te permita ser mais feliz, é absolutamente importante de ser perseguido. E o papel da entidade Estado, seja o Estado como Prefeitura, ou seja o Estado como Estado do Paraná, ou a própria União, ou qualquer dos seus agentes, portanto, é tentar fazer os seus cidadãos mais felizes. E eu tenho segurança absoluta em dizer que a desburocratização vai nos permitir ter muito mais tempo para aproveitar as nossas famílias, para poder ler muito mais, para poder viver as coisas boas da vida muito mais, ao invés de ficar perdendo tempo atrás de carimbo ou atrás de documento. Tá certo. Vitor, para finalizar, eu queria que você desse alguns exemplos práticos de onde a desburocratização já é praticada. Veja, nós estamos, na verdade, num começo. O governo federal, o ministro Eliseu Padilha, anunciou lá no evento que ainda este ano nós teremos um documento único. O cidadão brasileiro terá um documento único. Então, isto será uma coisa maravilhosa, porque cada coisa, você vai fazer um cadastro de segurança de um prédio. Você tem carteira de identidade, você resolve pedir o CPF, você tem que mostrar o CPF, dependendo do caso. Quem é homem tem que ter o certificado de reservista, Você tem título de eleitor. É uma miscelânea de documentos que você se perde, você não consegue se achar. É muito difícil. Quem tenha, eu não sei, por exemplo, o número do meu título de eleitor. Não. Eu sei o meu CPF, o meu RG, até da minha carteira de motorista eu sei o número, mas do meu título de eleitor eu não sei. Então isso é um absurdo, não tem lógica uma coisa dessa. Afinal das contas, eu sou uma pessoa só. Por que eu tenho que ter diversos cadastros? Quando existia anteriormente, isso era escrito à mão ou quando muita máquina, até tinha um sentido. Com a informatização agora, você ter um número único e aí acessa a teu banco de dados com todas as informações, é a coisa mais lógica e objetiva, uma coisa, veja, que parece realmente muito simples o entendimento. A pergunta é, por que é que não se fez isso até agora? Só isto já vai facilitar a nossa vida muito. Depois, no campo empresarial, você tem que perguntar, para abrir uma pequena empresa, isso não sou eu que estou falando, o Brasil inteiro sabe disso. É uma coisa absurda a dificuldade de você abrir uma pequena empresa. A maior parte dos nossos empresários são assassinados pela burocracia, por aquele exemplo que eu te comentei. Você tem pouco dinheiro para investir, demora muito tempo para abrir a empresa, você acaba comendo
o valor que você tinha para investir na tua manutenção até que a empresa possa estar aberta. Então, isto é insano, é irracional, não tem a mínima lógica continuar com isto, né? Então, nós temos que propugnar, nós temos que lutar, tentar fazer com que essas burocracias sejam derrubadas e prevaleça aquilo que é o lógico, que é o racional, que o poder público tem o poder de fiscalizar naquilo que é importante, mas não adianta bater um carimbo dentro de uma sala, não resolve absolutamente nada. Que bom. A gente agradece a tua presença aqui, desejamos aí que você logre êxito aí no teu projeto, que seja tudo ótimo, e na segunda-feira a gente volta a partir das 17 horas.